Som, alô. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Os irmãos podem tomar os seus lugares. É motivo de muita alegria, né, nós estarmos mais uma vez na casa de Deus, né, depois de uma belíssima escola bíblica dominical, onde nós estivemos aqui de manhã, nesse dia tão agradável, né? Eu sei que os mineiros não gostam muito de frio, né? Eu já estou um pouquinho acostumado. Mas quando chega ali 17 graus, os irmãos já se agasalham bastante blusa, né? Aí em São Paulo, próximo de Curitiba, coloca só quando está chegando uns 10 graus que a gente coloca uma blusa um pouquinho mais grossa, né? Mas que dia agradável, irmãos. Que dia gostoso, maravilhoso. O domingo é sempre bom, né? Domingo é sempre bom. Não por causa do descanso do nosso trabalho material, mas também porque é um dia em que nós, os cristãos, né, nós separamos para estar em comunhão, vindo à igreja, aprender da palavra de Deus e aí finalizar esse dia, né, com esse culto tão bonito, né, com esses hinos a qual nós já escutamos aqui, já encheu o nosso coração de alegria, né, da mensagem de Deus através dos hinos cantados. Isso é muito bom. E aí, irmãos, nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu prometo aos irmãos que não vou demorar, né, que não vou me alongar, que não vou cansar os irmãos. Mas um pedido eu faço, igual o Paulo, né? Que os irmãos estejam bem atentos, né, a escutar a palavra de Deus, não o que o Wagner vai falar, né, mas aquilo que o Espírito Santo tocar em seu coração, aquilo que ele esclarecer na sua mente, no seu coração. E um exercício que eu sempre faço é que você saia daqui com uma lição, da palavra de Deus, e que essa lição você vai mastigando ela durante a semana e você vai meditando nela durante a semana. Se você sair com 2 ou 3, glória a Deus. 4 ou 5, misericórdia, que bom, você está com a mente boa, né? Mas saia daqui com uma lição para a sua vida, da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de hoje, aquilo que Deus tocou no meu coração, o Espírito Santo tocou no meu coração para que nós pudéssemos estar aqui hoje meditando. É uma palavra, é um assunto bem conhecido nosso. É um assunto bem do nosso cotidiano, bem dentro daquilo que nós temos vivido, né, nos últimos tempos, aquilo que nós temos presenciado, né, com os nossos olhos, aquilo que tem afetado lares, famílias, afetado a vida, a nossa vida, atrapalhado a nossa vida, né, a nossa comunhão, muitas vezes, com Deus. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Você tem se protegido? Você tem protegido a sua vida? Você tem protegido o seu coração? Você tem protegido a sua mente? É uma pergunta bem complicada, né, irmãos? Há uma avalanche de informação, há um rolo compressor muitas vezes vindo de encontro à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que nós pensamos, que essa é uma pergunta bem pertinente para nós. É uma pergunta bem propícia para os nossos dias. Você está protegido? Você tem se protegido? Você tem protegido o seu coração? Você tem protegido a sua mente? Diante disso, irmãos, eu gostaria de estar lendo com os irmãos, quem está com a sua Bíblia aí, ou com o seu telefone, né, ou com o seu tablet. Eu estou com o meu tablet aqui, irmãos, olha, esse é meu tablet aqui, ó. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 7.
palavra de Deus diz assim: e a paz, estou lendo aqui na NVI, na tradução daqui da minha Bíblia, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o quê? E a mente de vocês em quem? Em Cristo Jesus. Então nós vamos fazer um exercício muito bom aqui. Usar os irmãos aí, os irmãos estão bem animados, né? Nós vamos ler todos juntos, porque daí você não vai esquecer esse versículo. Por um bom tempo você vai lembrar dele. Vamos lá? Vamos ler todo mundo junto? Então, amém. Que coral lindo, né? Que coral maravilhoso. Irmãos, qual é a proteção que você tem? Você está protegido? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente? Agora, o que você está pensando? Você tem protegido o seu coração, a sua mente? Você tem colocado, quem trabalha aqui com computador, com notebook, nas empresas, a maioria hoje, né, tem lá um computador, e as empresas, elas investem milhões, né, elas investem muito dinheiro para ela colocar um sistema de proteção na sua rede de informação, né, na sua informática, lá nos seus arquivos, nas suas pastas de trabalho, que é para nenhum vírus adentrar aquele sistema e corromper aquele sistema e destruir e captar informações e fazer ali buscas indevidas e por aí vai. Essa é a proteção que existe dentro de um sistema de informática, numa grande empresa, principalmente empresa financeira, né? Se protege de tudo quanto é jeito, investe em pessoas, investe em sistemas, investe em proteção e ali aquele sistema fica protegido, né? Mas e a nossa vida, irmãos? E o nosso coração, a nossa mente? Como é que está protegido? Como é que protegemos isso? Irmãos, esse versículo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quem falou isso foi Paulo. Quem escreveu essa carta à igreja de Filipenses foi Paulo. E Paulo escreveu essa carta à igreja de Filipenses com um objetivo neste capítulo. Neste capítulo. Se nós olharmos o começo do capítulo 4, quem tiver com a sua Bíblia aberta, né, pode estar acompanhando, principalmente a partir do versículo 2. Paulo, ele traz aqui uma exortação à igreja, mas especificamente a um pequeno grupo lá dentro. A um grupo de pessoas, porque estava iniciando ali, havia ali indícios, né, rumores, de que havia ali um desentendimento. Havia ali um desentendimento, né, algo que estava preocupando Paulo. Algo que estava preocupando Paulo. Quando nós olhamos lá no versículo 2, diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. E aí mais uma vez ele diz, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Paulo dá um conselho àquela igreja, àquele grupo e àquelas pessoas especificamente. Porque estava iniciando ali uma
desarmonia. Uma desarmonia. Estava querendo iniciar ali, já tinha lá um indício, né, umas fumacinhas, né? E aí Paulo, ele vai direto no ponto, ele falou, opa, deixa eu controlar isso aqui. E aí, irmãos, o que nós devemos aprender com isso? O que nós devemos trazer para os nossos dias, para o nosso contexto? Nós somos seres humanos, que temos nossas dificuldades, temos as nossas lutas, existem as nossas batalhas, mas o texto nos mostra e nos ensina que o diabo, ele não desistiu. O diabo não desiste. O diabo não desiste, irmãos. O inimigo das nossas almas, ele não desiste. Ele é persistente. O diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade. E aí, irmãos, aqui, ele já estava visualizando uma oportunidade. Desentendimento. Desarmonia. A Bíblia não detalha, não relata qual foi a problemática que houve ali. Qual foi a causa, o porquê. Mas quando nós olhamos para esses poucos versículos, nós imaginamos, nós pensamos, né? Ficamos aqui imaginando. Olhando para o nosso contexto, olhando para o nosso viver, olhando para o nosso cotidiano, olhando para a forma como nós estamos vendo as coisas acontecendo, nós imaginamos o que o inimigo queria com essa situação, o que ele estava projetando com essa situação, e aí o ponto que nós devemos tomar o devido cuidado: desarmonia. Eram líderes, essas duas irmãs eram líderes na igreja de Filipos, né? Lideravam, e como a Bíblia não relata, nós vamos aqui imaginar, porque o fato é que havia um indício de, né, não estavam olhando uma para a outra. E aí, irmãos, eu trago isso para o nosso cotidiano, para os nossos lares, para a nossa família, para o nosso contexto. Muitas das vezes não é assim que nós estamos. Muitas das vezes, irmãos, não é assim que nós vemos separações, brigas entre pai e filho, mãe e filho, mãe e filha, irmão contra irmão. Cuidado com a desarmonia. Cuidado com aquilo que o inimigo quer plantar no meio do povo. Como a Bíblia não detalha o que estava acontecendo, talvez uma irmã ou um irmão tinham um pensamento diferente um do outro. A igreja primitiva, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Eu também tenho tudo em comum com a minha esposa, mas nem tudo nós pensamos da mesma forma. Mas nem por isso nós brigamos. Nem por isso nós devemos brigar. Nem por isso nós devemos ficar cada um para um lado. Assim também é entre amigos. Assim também é entre filhos. Assim precisa ser a igreja do Senhor Jesus. Assim precisa ser o povo de Deus. Assim precisa ser. Cuidado, porque é nesse ponto onde o inimigo trabalha, onde ele vai procurar um jeito de laçar a sua vida, os seus pensamentos, aquilo que está dentro do seu coração, dentro da sua mente. Cuidado. Igreja de Filipos, duas irmãs. Eu trouxe esse exemplo, as irmãs não fiquem chateadas comigo, tá, irmãs? Poderia ser dois homens também, tá? Igreja de Filipos. Desarmonia, pensamentos diferentes e a brecha para o inimigo entrar. Vamos para dentro das famílias? Vamos, né?
Família é um projeto de Deus maravilhoso, lindo e abençoado. Amém, irmãos? Escutei um amém? Escutei, né? Eu geralmente não peço para os irmãos levantarem a mão. E também falo o amém. Se os irmãos concordarem, amém. Se os irmãos não concordarem, não precisa falar o amém. Mas a família é um projeto lindo de Deus, maravilhoso, que tem dificuldades, tem lutas, e que tem, em certos momentos, pensamentos diferentes. Família, pai e filho. Nossa, eu amo meu filho, eu amo a minha filha, mas em certo momento tem uns pensamentos diferentes. Né? Olha, eu acho que deveria ser feito assim. Eu acho que deveria ser feito, não, eu acho que deveria ser feito desta forma. A igreja primitiva, irmãos, né, onde está lá em Atos 2, e tinham eles tudo em comum. Eu acredito que tinham tudo em comum. Mas eu acredito que tinha lá pessoas que tinham pensamentos diferentes. Mas quando fala que a igreja tinha tudo em comum, porque por mais que um gostasse do azul e outro gostasse do verde, eles se uniam de tal forma que falaram, não, tudo bem, então vamos no azul, né? Não, ou eles combinam, olha, não, tudo bem, eu gosto do verde, do azul, mas não, meu irmão, vamos no verde. Tranquilo, sem problema nenhum. Isso não vai ser motivo de desentendimento entre nós, ou um ou outro. O mais importante era o objetivo, sim, em comum, que era pregar a palavra de Deus. Isso sim. Isso sim. Irmãos, irmãs, não permitam que o diabo nos lace por causa do desentendimento, pela falta de harmonia. Casais, filhos, não permitam. Não dê brecha. Não dê brecha. Não permita jamais que os pensamentos sejam dominados por coisas que vão causar desentendimento nos lares, que vão causar desarmonia. O inimigo está ao nosso derredor, procurando um momento, uma brecha, uma pequena fissura, para que ele possa adentrar e ir aos poucos destruindo os lares, destruindo os pensamentos. Esse é o contexto. Nós lemos o versículo 7 e isso diz a respeito dessa problemática que estava havendo na igreja de Filipos, entre esses irmãos. E aí Paulo fala, olha, eu suplico a vocês, é que vivam em harmonia no Senhor. Em harmonia no Senhor. E é algo que nós devemos tomar, irmãos, o devido cuidado. O inimigo não desistiu, apenas mudou a estratégia. Havia ali um desentendimento entre pessoas. Um desentendimento entre pessoas. A nossa guerra, irmãos, não é contra a carne e contra sangue, mas contra principados e potestades. Nossa luta não é corporal, não é armas de guerra, mas ela é espiritual. Ela é espiritual. E aí, irmãos, Paulo, sábio, Paulo é mestre, pregador do evangelho, né? Homem que entregou a sua vida, dedicou a sua vida a pregar o evangelho, e o amor que ele tinha pelas igrejas, pelos irmãos, né? O amor que ele sempre teve pela igreja e pelos seus irmãos, ele vem aqui dar conselhos. Ele vem dar conselhos, mas ele não escreve uma carta cheia de conselho. Os conselhos dele são... O conselho de Paulo foram poucos os conselhos, não foi muito, né? Não foram tantos os conselhos assim que ele deu, foram poucos. E aí, irmãos,
lá no versículo 7, ele dá 4 conselhos. 4 conselhos, especificamente 3. A esses irmãos, a essa igreja. Quais são eles? Primeiro conselho. E a paz de Deus. E a paz de Deus. Esse é o primeiro conselho. Esse é o primeiro conselho que Paulo dá àqueles irmãos, que ele roga àqueles irmãos. É o primeiro conselho que Paulo dá. E a paz de Deus. Se alguém tiver tido um desentendimento, qual é o conselho que você dá, meu irmão? Se alguém começa a ter um desentendimento, uma desarmonia dentro da sua casa, dentro do seu lar, qual é o conselho que você daria? É isso mesmo. Você está certo. É isso mesmo. Não abaixe a guarda. Vai mesmo. Isso. Não volta para trás, não. Eu sei. Eu sei que é isso. Às vezes que acontece, né? Não sempre, né? Mas está acontecendo algo aqui, porque o Wagner quer assim. Né? Não. Quem é o Wagner? O Wagner chegou aí na igreja agora e fica aí. Não. Conselho que Paulo dá à igreja e aos irmãos e a paz de Deus. Irmãos, o que é a paz? A paz é um negócio que a gente fala com tanta, né? Irmãos, geralmente quando a gente vai dar uma felicitação de aniversário para alguém, né? Meu irmão Jaime, Deus abençoe, feliz aniversário, que Deus abençoe. Muita paz, muita felicidade, né? Dinheiro eu já tenho, então não precisa, já está bom. Muitos anos de vida e muita paz. A paz de Deus. Irmãos, lá em João 14, versículo 27, essa paz que Paulo aconselha aos irmãos aqui, a paz de quem? De Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um monte de paz. Existem muitos jeitos de paz. Tem a paz do mundo. Tem a paz do mundo, sabia? Existe a paz do mundo. Vamos lá em João 14, versículo 27. João 14, versículo 27. Olha só o que Jesus deixou aqui para os seus discípulos. Olha só. Deixo com vocês o quê? A paz. A minha paz dou a vocês. Olha a paz do mundo aí, ó. Não dou como o quê? O mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Existe a paz do mundo. Existe a paz do mundo. Existe a paz que o mundo oferece. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo dá. A paz de Deus vai muito além, irmãos, da lógica. A paz de Deus vai muito além da lógica ou de circunstâncias ao nosso redor. É uma paz que não depende de estar tudo bem na sua vida. Isso é a paz de Deus. A paz do mundo, irmãos, a paz do mundo é baseada em coisas, em pessoas, em algo. Pode olhar. Veja, vai para o YouTube aí que você vai ver o tanto de paz que você vai ter. Não, faça isso. Não, olha, se você fizer isso, essa é a paz do mundo. O que Paulo fala aqui é a paz de Deus. É a paz de Deus. A paz de Deus é a paz que vai além da lógica, que vai além das circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Além daquilo que acontece, é uma paz que não depende de estar tudo bem na sua vida. A paz do mundo é passageira, é baseada em coisas, em momentos. Acabou aquele momento, acabou a paz. A paz do mundo é baseada em finanças. Finanças. Acabou,
deu uma baixadinha ali e tal, acabou o sossego. A paz do mundo é baseada em passeios maravilhosos. Acabou o passeio, volta tudo ao normal. Acabou a paz. A paz de Deus, irmãos, não é baseada nisso. Não. A paz de Deus, ela não é baseada em coisas que passam, que somem. Um dia você tem, outro dia você não tem. A paz de Deus é aquele cristão, irmãos, que aos olhos do mundo, a vida dele é difícil. E ele está... Ai, ai. E aí, irmão, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Mas e você está meio tudo quebrado aí? Amém. Estou indo. Estamos caminhando. Estamos sobrevivendo. Essa é a paz de Deus. Tendo, não tendo, lá Paulo também dá o exemplo sobre isso. Paulo fala sobre, olha, eu aprendi algo que é difícil vocês aprenderem porque é um segredo. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Opa, o Senhor sabe da minha luta, sabe que eu batalho, sabe que eu... E é isso que eu tenho. Amém, glória a Deus por isso. Tá bom. Paz de Deus é diferente da paz do mundo, irmãos. Cuidado com a paz do mundo. Cuidado com aquela paz que o mundo oferece. A paz do mundo, ela termina no domingo. Segunda-feira, volta à normalidade. A paz de Deus, que deve reinar em nossos corações, é aquele que a segunda-feira você está animado, está feliz. Oh, glória a Deus. Opa, vamos para o meu trabalho. Amém. Glória a Deus por isso. É aquela paz que você pode ir lá na farmácia comprar uma sacola de remédio. Glória a Deus, porque eu ainda tive condições de comprar o remédio. Amém por isso. Amém. Essa é a paz de Deus. Ela não acaba depois de uma festa. Ela não acaba depois de uma circunstância. Ela não é baseada no limite que você tem na conta, naquilo que você dispõe, nos bens que você dispõe, não. Não. A paz de Deus não é assim. Não é baseado em fatos, em circunstâncias. Lá em Provérbios 12, 25. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos lá, irmãos. Quem tiver com a Bíblia aí, folheie, que eu gosto de escutar o barulhinho da Bíblia. Provérbios 12, versículo 25. Diz assim: o coração ansioso deprime o homem. O coração ansioso deprime o homem, ou seja, o coração ansioso tira a paz do homem. Tira o sossego dele. E aí a ansiedade, irmãos, é relatado na Bíblia como ansiedade por ter algo logo. A única ansiedade que nós devemos ter, sabe qual é, irmãos? A volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a única. O resto é resto. A única ansiedade que nós devemos ter é ansioso. Tem um hino, né, que canta: ansioso espero a sua volta do grande dia em que Cristo virá. Essa é a ansiedade que nós devemos ter. Primeiro conselho para viver em harmonia: busque a paz de Deus. A paz de Deus. Eu vou buscar a paz de Deus, mas vou lá, tem um camarada lá que é bom, ele é muito bom, um profissional muito bom. Não estou dizendo que não deve procurar médico, não, jamais. Ele pode ser um auxílio, mas ele não é a paz de Deus. A paz de Deus é a paz de Deus. Aquele que você encontra nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Ele pode ser um auxílio? Pode. O profissional pode ser um? Pode. Sim, estão aí para isso. Mas a paz de Deus, a paz de Deus, a paz de Deus está aqui, na Bíblia Sagrada. Segundo conselho. Fica tranquilo, irmãos, eu não vou me demorar, tá? São só 19 conselhos. Brincando. Não é tudo isso, não.
Segundo conselho. Primeiro, a paz de Deus. Segundo, que excede todo entendimento. Segundo conselho. É um conjunto, né, de conselhos. O que é que excede todo entendimento? O que é isso? O que significa que excede todo entendimento? Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento. É uma paz que você pode buscar ela em qualquer lugar que você não vai achar. Não vou ali buscar, lá em tal lugar diz que tem a... Não. Você não consegue entender a paz de Deus, sabe por quê, irmãos? Porque quando tudo está indo de mal a pior, quando tudo está difícil, quando você pensa que aos olhos dos outros, nossa, mas que sofrimento aquele irmão está, né? As pessoas não entendem esse tipo de paz, que excede todo o entendimento. É um estado de tranquilidade, calma e segurança interior que independe, sabe do quê? De fatos externos. De fatos fora, daquilo que não depende de você. Isso é que excede todo o entendimento. E o mais importante, terceiro conselho de Paulo para aqueles irmãos, para aquela situação. Guarda o coração e a mente. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Terceiro conselho de Paulo. O que significa isso? O que é guardar o coração e a mente? Irmãos, às vezes a gente fica até... Às vezes a gente é um pouco repetitivo, às vezes, todas as vezes, que por mais que demore um pouco para ministrar de uma situação a outra, mas às vezes a gente repete algumas coisas porque isso faz parte e é necessário para a nossa vida. É necessário. Guardará e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Duas coisas principais da nossa vida. Principais. Mente e coração. Principal. Paulo dá esse conselho àqueles irmãos, olha, proteja a mente e o coração de vocês. Coloque um escudo no coração e na mente de vocês. É como um escudo de proteção às emoções, não deixando entrar pensamentos que possam fazer o quê? Nos desviar do objetivo da nossa vida. Protege. A paz que é de Deus, ele é um escudo para o nosso coração, para a nossa mente. Ele protege. Irmãos, hoje nós recebemos uma avalanche de informação. Uma avalanche. Nossa mente já não tem mais espaço. Não tem mais espaço, irmãos. Não tem mais espaço. Eu conto aqui sempre uma experiência, né? Isso aqui não é julgando quem tem, tá? Por favor, irmãos. Não há julgamento nenhum. Isso é uma experiência que eu trago para a minha vida. Eu não tenho rede social, né? Não tenho rede social. E às vezes, com isso, eu até perco. Porque eu fico meio desorientado, digamos assim, né? Alguém fala assim, e o Instagram? Não tem Instagram. Se eu abrisse o Instagram, não sei nem como mexer. Isso é verdade, irmãos. Não é vergonha, não. Mas, irmãos, para mim, no meu entendimento, é algo que eu vou colocar na minha vida que vai me atrapalhar. Então eu não coloco. Se é algo que eu sei que vai me atrapalhar, quando eu peso os benefícios, os benefícios são muito pequenos para mim. Os malefícios para mim serão muito maiores, então não tenho. Com isso eu quero dizer que nós precisamos desocupar a nossa mente, e ocupar com coisas
frutíferas, com coisas boas, com coisas agradáveis. Isso é colocar um escudo na sua mente e no seu coração. Não estou falando do Instagram, mas eu estou falando de uma avalanche de situações que acontecem na mídia, que acontecem na internet, que você vê na televisão, que isso vai minando a sua mente de tal forma que o que é para estar, não está. Que o que é para estar, não está. O que é para nós aprendermos, nós não aprendemos. É o cuidado que nós devemos ter. Guardará o coração e a mente de vocês. Evódia e Sintique. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, para que vocês não vivam em desarmonia. Para que vocês tenham harmonia, para que vocês vivam bem, porque o nosso objetivo aqui é a caminhada. Olha, nosso objetivo aqui é pregar o evangelho. Se vocês ficarem se desentendendo, nós não vamos alcançar o nosso objetivo, ou vai demorar mais, ou vai segurar mais. Não é esse o objetivo, irmãos. Guardar o nosso coração, colocar um escudo no nosso coração, na nossa mente, é necessário. É necessário, é essencial, para que você deixe na sua mente e no seu coração aquilo que traz vida eterna. Aquilo que dá vida, aquilo que sustenta de fato. Aquilo que sustenta de fato. Já se alimentaram com algo que não sustenta? Há vários, né? A nossa genética ela é diferente, né? Tem pessoas que se de manhã tomar só um café, ele não chega nem até 8h30, né? E o que ele faz? Ele pega um alimento que sustenta. Opa, eu vou tomar esse café aqui com bolo de fubá, né? Vou tomar um café aqui bem no capricho, porque é o que vai me sustentar. Assim é a palavra de Deus, irmãos. Assim é a Bíblia. Assim é a paz de Deus. Traga para dentro do seu lar, para dentro da sua família, para dentro do seu casamento, para dentro da sua família como um todo, pais e filhos. Se alimente de alimento sólido, aquele que sustenta. Proteja a mente e o coração de vocês. Não deixe que a desarmonia adentre ao seu lar, ao seu casamento, ao relacionamento. Como igreja, como povo de Deus, da mesma forma. Famílias fortalecidas, igrejas fortalecidas, sociedade fortalecidas. É um ciclo, né? É uma corrente. Famílias fortes, igrejas fortes, sociedade forte. Guardará a mente e o coração de vocês, mas, sobretudo, manter e guardar as que são essenciais à nossa salvação. Lá em Salmo 119:11, os irmãos conhecem muito bem, né? Olha o cuidado que nós devemos ter com o nosso coração, aquilo que nós estamos pensando. Evódia e Sintique, que talvez, de repente começou lá, né? Ficou bem tranquilo, começou a olhar para... E aí ele começou um desentendimento de coisas simples e foi aumentando, e aí Paulo estanca isso. Opa, vamos parar com isso. Guardei no coração o quê? A tua palavra. Para quê? Irmãos. Tem gente que, não, Deus, eu não quero pecar contra ti, mas ele não guarda a palavra de Deus. Ele não guarda por quê? Porque ele está preenchido com outras coisas que não interessam. Com coisas que não têm relevância. Ocupando a mente e a vida, o tempo dele com coisas irrelevantes. Perdendo tempos e horas na frente de uma televisão, na frente de um celular. Isso se chama, sabe o quê? Isso está escancarado à nossa frente. Entretenimento, está entretendo você. O nome já... Olha, entretenimento, vai lá que vai te entretendo aí, vai te entretendo, e você vai deixando a Bíblia, e você vai deixando a oração, e você vai deixando o tempo com a sua família, e os tempos com os filhos vão passando, e o tempo com a esposa vai passando, e o tempo com a igreja vai passando. E aí o diabo, nhaque. É isso que nós queremos, irmãos? Não, né? Não. Guardei
no coração a palavra do Senhor, para não pecar contra ti. Guarda a mente e o coração. E aí eu vou para 2 textos da Bíblia, para nós finalizarmos. Vou para Mateus 13 e vou para Mateus 6. Guardará o coração e a mente de vocês. Olha um exemplo de guardar no coração, de frutificar, de dar frutos. Mateus 13 conta para nós uma parábola do semeador. Todos conhecem? Alguns conhecem, né? Eu não vou pedir para levantar a mão não, né? Mas vocês conhecem, nós conhecemos, né? A parábola do semeador. Irmãos, e essa parábola ela é interessantíssima. Ela é interessantíssima demais. Porque ela traz ensinamentos para a nossa vida e traz palavras e traz exortações para a nossa vida maravilhosas. Vamos lá? Mateus 13. Mateus 13 diz que Jesus contou ao povo uma parábola. Jesus falava por parábolas porque o povo não entendia, né? E aí ele falava por parábolas para que o povo pudesse compreender o que ele queria dizer. E aí ele conta que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas, estou errado, não é aqui não. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar, reuniu-se em seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. O que aconteceu? E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu pergunto, aqueles que estavam ouvindo ali não tinham ouvidos? Tinham, né? Físico. Eles tinham? Tinham. Eles tinham ouvido físico, eles tinham o físico. Mais adiante, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem será dado, a esse terá grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Eles ouviram, irmãos. Eles ouviram. O povo estava ali ouvindo. Mas Jesus falou que eles não ouviram. Espiritualmente, eles não ouviram. E, irmãos, é o que mais acontece hoje. É o que mais acontece hoje. Nós ouvimos, mas não escutamos. É o que mais acontece. Protege sua mente. Coloca um escudo na sua mente e no seu coração. Ouça a palavra de Deus e as pratique. Tenha ouvidos físicos e ouvidos espirituais para compreender a palavra de Deus. E aí ele continua: nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou o quê? Insensível. Insensível. Não tem sensibilidade. Ouvir e não ouvir é a mesma coisa. Ficou insensível. Se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o quê? Com o coração. Protege o seu coração.
Protege a sua mente, meu irmão. Protege o seu coração, protege a sua mente. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E o que Jesus faria? E eu os curaria. Proteção. Guardará o coração e a mente de vocês. E lá em Mateus 6, pensamentos. 22, 6, 22, 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremenda trevas são. Aquilo que você vê, aquilo que você pensa. Guardará o coração e a mente de vocês. E olha como é importante, irmãos, guardar a palavra de Deus em nosso coração. Olha como isso é extremamente importante e perigoso. E perigoso. Lá em Provérbios 4, capítulo 23, Provérbios 4, 23, diz para nós a instrução, né, que ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Acima de tudo, lá no versículo 23, acima de tudo, guarda o seu coração. E, o que mais? Pois dele depende o quê? Toda a sua vida. Acima de tudo, guarda o seu coração. Protege o seu coração. Proteja a sua mente de coisas que não agradam a Deus. Proteja o seu coração, a sua mente de coisas que não trazem benefícios, irmãos, à sua mente. Coloque no seu coração a paz de Deus. Não esse comercial que o mundo faz e que muitos têm caído. Muitos têm caído. Muitos têm aceitado essa paz que o mundo oferece. E têm tirado o escudo e a proteção do coração e da mente com aquilo que são de Deus, que é aquilo que é do Senhor, que são benefícios para a nossa vida. E aí, por último, irmãos, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, mas não é em qualquer lugar, é em Cristo Jesus. Quando nosso coração e mente não têm as coisas do mundo, certamente estão em Cristo Jesus. Ou é um, ou é outro. Os dois não dá. Ou você pensa em Deus, ou você pensa no diabo. Ou você obedece a Deus, ou você obedece ao diabo. Ou você faz aquilo que Deus quer, ou você faz aquilo que o diabo quer. A escolha é sua. É uma vida de decisão. Não tem meio termo. Não existe mornidão. Não existe morno. Não existe, irmãos. Não existe. Não tem como ser morno. Me lembro do pastor de Macaé, saudoso pastor Cláudio Wagner. Meu irmão, ou você é, ou você deixa de é. Ou você é, ou você deixa de é. Não tem um meio termo. Não tem um balanço no meio. Ou você é de Cristo, ou você é do diabo. É duro falar isso, irmãos, é. Mas é a realidade. É a Bíblia. É a Bíblia que diz. E finalizando, irmãos. Romanos 11, versículo 36. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, aonde? Em quem? Em Cristo Jesus. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, não permita o inimigo adentrando a sua casa.
Não permita. Mas ele não entra na sua casa, primeiro. Não, mas eu vou fechar a porta da minha casa. Vou colocar um quadro na parede com Salmos 91. Vou fazer lá uma escrita na parede, só Jesus salva, aqui não entra Satanás. Pode fazer. Não tem problema não. Mas o primeiro lugar que ele entra não é na sua casa física. É na sua mente e no seu coração, aos pouquinhos. Pega o conselho de Paulo. Jesus, Deus, utilizou a vida de Paulo. E Paulo deu essa instrução à igreja de Filipos, aos irmãos de Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, é um entendimento que ninguém consegue entender. Ela excede. O maior psicólogo, o maior filósofo, ele pode falar o que ele quiser. Ele não vai conseguir entender a paz de Deus. Nós conhecemos, nós sabemos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Irmão Alexandre está com a palavra. Glória a Deus, amém, irmãos? Grande bênção, né? Ouvimos essa palavra que